Bom, coronel, o senhor é natural de onde? Nasci em Lorena, dia 7 de setembro de 1963. E a infância foi passada lá em Lorena? Passei lá em Lorena. Meus pais eram pecuaristas, né? Viviam da roça, tirando leite e tudo mais. E nascemos lá, fomos criados nisso daí, eu e meus irmãos. Aí passamos até os 17 anos lá. Aí em seguida, meu pai obrigou a gente a estudar, praticamente expulsou a gente da roça, né? E ele falava assim, olha, pode ir embora que aqui eu aguento sozinho e dou conta disso daqui do serviço. Primeiro foi meu irmão, mais velho, depois no ano seguinte fui eu. Aí fui morar fora, fiquei um ano morando em Itajubá, Lorena não tinha cursinho, essa coisa toda, fiz um cursinho pré-vestibular. E em seguida entrei na polícia. Quantos irmãos? Somos em 4. Então, na infância, o senhor trabalhou na roça? Na roça. Estudou? Estudei, a gente trabalhava na roça, ia para a cidade para estudar, fazia esse caminho de vai e vem aí, a gente fazia esse contato aí, né? Foi uma vida feliz, mas não foi fácil. Não, fácil não é para ninguém, né? Fácil a vida não é para ninguém e cada um tem uma história de vida, né? E a minha é essa. Né? Deixou saudade dessa infância na roça? Muito, né? Tanto é que eu consegui recuperar depois de muitos anos, né? Consegui vir para cá, morar aqui na Zona Norte de São José, faz 20 anos que eu moro aqui. E vivo na roça, né? Olhar ao redor tem cavalo, tem vaca, tem mula, tem burro e tal, e tô nessa vida. Estudando, trabalhando na roça, qual era o sonho de menino? Ser fazendeiro ou então veterinário. Esse era o que a gente buscava, né? A gente queria ser... era um sonho até da gente, já continuar na área, né? Tanto meu, do meu irmão, era ser veterinário. Aí fui tentando, até que um dia, fazendo o cursinho lá, eu vi o curso lá, inscrição para Polícia Militar do Estado de São Paulo, seja oficial, Academia do Barro Branco. E eu resolvi tentar, né? Experimentar. Mas na infância e na adolescência pensava em ser policial ou não? Não, só não, veterinário? Não. Era veterinário, era agrônomo, zootecnista, era mais nessa área, né? Principalmente focar na veterinária. E foi fazer o curso de policial por curiosidade? Como é que aconteceu isso? Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte, quando apareceu essa inscrição lá no cursinho, né? Eu tinha um primo que tinha entrado um ano antes na Academia do Barro Branco, tinha um tio que era sargento da polícia na época, né? Mas eu conhecia por cima, né? E aí, quando eu estava fazendo essa parte aí do cursinho, e apareceu essa inscrição, eu peguei e falei assim, olha, eu vou fazer isso daí, eu vou tentar. E tentei para veterinária e tentei para o Barro Branco. E veterinária, eu passei na primeira fase da FUVEST, né? E passei na primeira fase do Barro Branco também. E aí quando a gente passa no Barro Branco, na época, a gente passava, né? E aí você tinha que ir para lá para fazer as demais provas, né? Exame físico, médico, psicológico, aquela bateria de exames que tem para entrar em qualquer instituição militar, né? Eu fui para lá e cheguei no primeiro dia lá, primeiro dia que eu cheguei lá, estava tendo uma formatura da turma de 81. Eu cheguei no dia da formatura e fui até um dia antes para São Paulo para poder fazer lá e fui na Academia do Barro Branco para conhecer. Não sabia que era oficial, o que significava isso, não sabia nada disso. E fui lá para o Barro Branco, vi aquela formatura, aquela pompa toda, o governador do estado, a tropa formada, aqueles uniformes bonitos, de gala, tudo aí eu me empolguei. Aí eu fiquei assim, é isso que eu quero para minha vida, né? E assim foi. Então o senhor saiu de Lorena e já foi direto para São Paulo? Fiquei um ano em Itajubá, né, fazendo cursinho e no final do ano eu fui para São Paulo. Aí já comecei lá fazendo toda essa... E o pai ficou na roça? E o pai ficou na roça. E ele ficou lá aguentando. E essa mudança de vida, como é que foi? Isso foi difícil, viu? Deixar tudo para trás, uma nova carreira. É verdade. Nova esperança, expectativa, né? Sonhos e medo, né, coronel? É medo do desconhecido, né? São Paulo. São Paulo. E imagine isso, a gente com 18 anos, 17, 18 anos, a vida inteira morando na roça, né? Vivendo na roça, na cidade, era assim, meio que bicho do mato, né? Continuamos um pouco, né?
E depois fomos para Itajubá estudar. E você tem que abrir mãos de algumas coisas na vida, né? Abrir mão da convivência familiar. E já foi um ano difícil em Itajubá. E depois fomos para São Paulo, aí você realmente desliga, né? Realmente desliga. Você não tinha dia para voltar embora, você não tinha hora. Quando você achava que vinha, você estava de mala pronta para vir embora, olha, precisando de você vai estar de serviço no final de semana e ia tudo pro sonho. E o curso foi muito puxado? Era bastante, né? Era bastante. Foram A semana toda em São Paulo? a semana toda em São Paulo, a gente tinha folga quando não estava de serviço, quando não tinha uma representação, né? Quando não estava preso também, né? Tinha essas coisas, né? E a gente aí podia vir embora, né? A gente conseguia vir embora 1, 2 semanas seguidas, depois ficava um tempo sem ir embora devido às circunstâncias das coisas, né? Só que isso a gente nunca programava, né? Era sempre assim, na sexta-feira, no último minuto, antes de ir embora, acontecia alguma coisa e você ficava, ia lá, desfazia a mala que estava prontinha para ir embora e ficava nessa batida, né? Agora, como é que foi a primeira vez que você colocou uma farda e se olhou no espelho? Mas foi gostoso, viu? Foi bacana, foi assim, muito emocionante. E eu lembro muito da minha avó, que era uma grande incentivadora da minha carreira e tal. Os meus pais ficaram meio assim, né? Porque polícia, vida difícil, né? Já tinha um certo receio devido ao risco da profissão, né? Aí foi até a primeira vez que meus pais conseguiram sair lá de Lorena numa formatura minha em São Paulo, na formatura do Espadim, que a gente chama, né? Que é o símbolo do cadete. E aí eles ficaram maravilhados também, né? E gostaram e me incentivaram a carreira toda, a vida toda. E até hoje me incentivam e tenho orgulho do que eu consegui chegar na instituição. Se lembra ainda do rosto dos pais, vendo a sua formatura, a emoção que eles tiveram naquele momento? Ah, lembro, né? É bacana, né? A gente se emociona muito, foi muito choro, muita alegria, né? Choro de alegria, né? E o sonho dele realizado e o meu também, né? Porque conseguiram colocar mais um filho no rumo certo, né? Bom, agora nessa carreira militar, Coronel, estudando bastante, se formando policial, e a vida social, como é que era lá em São Paulo? Praticamente a gente não tinha, né? Porque a gente vivia na academia o tempo todo, né? A gente ficava lá na academia o tempo todo, né? E final de semana, quando tinha alguma coisa, a gente já estava de serviço, aí tinha algumas coisas, né, umas representações boas, né? A gente sempre tinha alguns bailes de debutante que a gente era convocado para dançar, para ir nos bailes e tal, e era gostoso. Essa era a parte mais social que tinha, né? O resto era só serviço e muito ralo. E nessa formatura aí, o senhor teve certeza que fez a escolha certa? Tive. No primeiro dia que eu fui lá, que eu vi aquela formatura, aquela pompa toda, eu pensei, eu tô no caminho certo, é isso que eu quero para minha vida. Tanto é que na segunda fase que estava na Vunesp, na época que coincidiu o vestibular, né, da veterinária que eu tinha passado, e aí coincidiu as provas do Barro Branco, né? Eu já estava lá no Barro Branco e tal, eu falei assim, olha, eu não vou nem fazer a segunda fase porque é isso que eu quero, é isso que eu quero para mim, é aqui que eu estou feliz da vida, né? Bom, e depois de formado, como é que foi a carreira militar? Até um detalhe interessante que aconteceu, né? Já na fase de academia, né? E aí eu entrei meu primo tinha entrado um ano antes, mas ele fez um curso preparatório, ficou 2 anos no curso preparatório, e quando eu entrei, eu acabei entrando um ano antes que ele, né? Que eu entrei direto no curso de formação de oficiais, que era um ano na frente, né? E aí, minha mãe conversando com a minha tia, né? Eu falei assim, mas, Mauro, o Olino, né? Que é o nome da minha mãe. Minha tia perguntando para ela, mas o Mauro não traz farda suja, essas coisas? O Carlos sempre traz. Mauro nunca trouxe, né? E aí minha mãe falou assim, mano, a Rita perguntou o que tem, você não traz farda suja? Não, mas não tem nada, não acontece nada, não sei o quê. Mas ela fala que o Carlos traz roupa suja de barro, de rasgada, esfarrapada. Então agora você explica por que suas fardas eram limpas. Eu só trazia a farda que a gente utilizava em salas de aula, né? As demais fardas eu chegava
Lá tinha um tanque, né? A gente ia lá e lavava a farda antes, né? Lavava a farda, muitas vezes lavava nem trazia para casa, né? Mas quando estava muito sujo, a gente lavava lá, dava aquela pré-lavada, fazia tudo, Então a já justificativa passava. que o senhor deu para sua mãe é que o senhor não quis dar trabalho para ela, né? Não, não, senão ela ficaria muito preocupada. E conta um pouco dessa carreira militar de sucesso, coronel. Foi gostoso. Eu tive a formatura depois de 3 anos que eu estava lá, né? E me formei em 15 de dezembro de 84. E dali eu fui trabalhar em Lorena. Fui trabalhar em Lorena, lá no batalhão em Lorena, que é o 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior. E a política da instituição na época, todo mundo que se formasse ia para o interior e eu acabei voltando para minha terra natal, né? Foi uma opção sua? Foi opção minha. Opção minha, tinha vaga, né? Então tinha aquele negócio, né? Tem que ter a vaga e tem que ter a opção da gente, né? E aí coincidiu as duas, eu vou para lá e voltei para minha terra como tenente, né? Nossa, que coisa maravilhosa, né? Você voltar e rever os amigos e tudo mais. Eu estava nessa época com 21 anos de idade, né? Então, tinha acabado de completar 21 anos de idade, recém-formado, né? E os amigos que não tinham conseguido ainda, né? Muitos não conseguiram nem entrar na faculdade ainda na época. E nós já tínhamos, já estamos de vento em popa, né? E um detalhe interessante nessa época, né? E um ano antes, eu tinha uma festa junina que a gente estava fazendo na fazenda, né? E aí o capitão Viana, comandava a companhia em Lorena, chegou para mim e falou assim: Mauro, e aí, como é que tá? Não sei o quê, tá quase, estou me formando, tá? Tomara que você consiga vir para cá. E aí contando para eles que tinha estado lá no Pico dos Marins, né? Eu e um grupo de amigos, né? Meu primo, mais meu irmão, um grupo de amigos. Falei, vamos lá pro Pico dos Marins, fomos no final de semana em julho, né? Uma loucura, né? Não sabia como fazia para chegar, como que era, como que não era, onde que a gente ia dormir e tal. E fomos meio sem previsão nenhuma, quase morremos de frio lá. E voltamos contando para ele, né? Fazia uma semana que a gente tinha chegado lá do Pico, né? Contando para eles, olha que bom, né? Aí você vem aqui para Lorena, nós temos um pelotão aqui que quando tem alguma coisa, uma ocorrência em mato e tal, a gente reúne esse pelotão, né? E vai para essa ocorrência. Eu falei, olha que bacana, tá, né? Aí ficou essa conversa, né? E não é que passado um tempo, trabalhando em Lorena, e aí chega a notícia que um escoteiro tinha se perdido lá no Pico dos Marins. Nossa, o escoteiro se perdeu. Aí meu pai, eu tinha chegado de viagem, meu pai falou assim: olha, Mauro, é para você estar amanhã cedo lá no quartel, com o escoteiro se perdeu lá, é para você juntar uns policiais lá e ir para lá, né? Para procurar. Eu falei assim: missão dada, missão cumprida, né? Outro dia cedo cheguei no quartel, pegamos as viaturas, os policiais estavam lá e fomos lá procurar o escoteiro. Fiquei um mês procurando o escoteiro, subindo e descendo aquele Pico dos Marins todos os dias. E minha maior frustração, né, foi não ter encontrado o Marco Aurélio lá, né, o escoteiro que se perdeu naquele pico lá. Até hoje não foi encontrado nada, nem vestígio, nem nada dele. E eu tenho certeza que lá ele não está. Se tivesse, eu teria achado. Mas nunca mais deu vontade de voltar no Pico do Marins. Não, quando me convidam, eu falo assim, não é dessa vez não. A primeira vez eu quase morremos de frio, e a segunda vez fomos na época de frio, era época de inverno, passa muito frio, a boca ficou cheia de ferida, de queimado de frio, as orelhas, o nariz e tal. E numa semana, pra você ter uma ideia, eu emagreci 10 quilos, subindo e descendo aquilo lá todos os dias, né? Agora, uma carreira militar tem muitos momentos difíceis, né, coronel? O senhor enfrentou muitos? Tem. A profissão policial militar é uma profissão de risco, né? É diferente de qualquer outra carreira, né? Qualquer outra carreira ela é diferente da policial militar, né? Porque a gente está convivendo com perigo no dia a dia, você sai toda hora, você é acionado, é só botar uma farda, você é acionado a qualquer momento. E ninguém pergunta para você se você está de folga, se você está voltando para casa, se está bem com a sua família. Se não está, você está sendo chamado ali. Se está de serviço ou não, você tem que estar pronto ali para responder à altura do que está sendo solicitado, né? E quando é que foi que o tenente deixou a Lorena? Então, aí tinha promoção ao posto de segundo tenente. E muitos desses oficiais da minha turma retornaram para São Paulo, né?
E aí tinha uma vaga aqui em São José. Eu falei assim, olha só, São José, Lorena, né? Não conhecia nada de São José. Eu falei, aqui que eu vou ficar mais próximo de casa, mais próximo da família. Eu sou muito família, gosto demais de ficar perto da família e tudo mais. E aí apareceu essa oportunidade, eu escolhi aqui para viver em São José. E não queria ser de Lorena, isso eu confesso, não queria ser de lá de jeito nenhum, que estava na zona de conforto, né? Perto dos pais, perto da família, perto da fazenda que a gente viveu lá e meu pai labuta lá até hoje. E aí cheguei aqui e vim trabalhar aqui em 1º de agosto de 85, olha que coincidência, né? Trabalhei um dia aqui, quando chegou no segundo dia que eu estava aqui, eu disse, para lá, eu não quero voltar mais não, vou continuar aqui. E aqui veio sozinho? Aqui vim sozinho, eu era solteiro, né? Vim sozinho. A gente veio morar pra cá e na época, né? A gente quando é solteiro é muito mais fácil. Já tinha um carrinho, né? Joguei as coisas tudo dentro do carro, vim pra cá, fiquei alojado no quartel, né? Aqui ali na Benedito Matarazzo, até a frente do quartel pela Samuel Weiner ali. E ali eu fiquei. No primeira oportunidade, no primeiro dia de folga, já fui lá no Então Banespa, já transferi a minha conta para o Banespa de São José. Já se sentiu um cidadão joseense? Já era cidadão joseense, tá? Rua Humaitá ali na esquininha ali, já fui na agência, transferi ali. Em seguida transferi meu título, onde eu volto até hoje, lá no João Cursino, que aí a gente ficava ali na Francisco Rafael, né? E o endereço do militar é onde ele serve, né? Então, pelo endereço que eu tinha ali na Francisco Rafael, né? E aí a gente tinha opção onde você quer votar, né? Eu conhecia José Longo ali, né? Que era a principal avenida da cidade, as principais ali onde tinha escola. Então eu quero votar aqui, que pelo menos aqui é mais perto, né? E volto lá até hoje. Segundo tenente em São José dos Campos. Segundo tenente em São José dos Campos. Ficou muito tempo em São José? Fiquei. Eu cheguei em 85 e aí fui promovido depois a primeiro tenente, continuei aqui em São José. Depois fui promovido ao posto de capitão, continuei aqui em São José, comandando companhias de policiamento, a nossa companhia de policiamento, que eu ia ali da região ali da Unip, divisa com Jacareí, passando pelo centro da cidade, aqui na zona norte da cidade, até São Francisco Xavier. Era só essa área que a gente tinha, né? E ali a gente conhecia todo mundo, né? Todos os presidentes de amigos de bairro, todos os gerentes de banco, toda a comunidade influente, os feirantes, os padres e tudo mais. A gente, pastores, a gente fazia um trabalho, era dia e noite, mas era muito gratificante, né? E aí fiquei até 2000 no policiamento, né? E o que o senhor deve a esse carinho que a população tem pelo senhor, no comando desse patrulhamento aqui na região, e deixar seu nome marcado com os presidentes de amigos de bairro, com os comerciantes, com a comunidade de uma forma geral? Disse, isso a gente traz de berço, né? Eu acho que é muito mais essa humildade que a gente tem, né? Que foi transmitida e facilitou muito pela vivência nossa, pela simplicidade dos meus pais e tudo mais, né? Isso aprendi muito com eles, né? E eu acho que na vida ninguém é mais do que ninguém. Todo mundo, nós somos todos iguais, né? Se eu alcancei uma posição melhor foi porque eu escolhi essa profissão e todo mundo tem que se respeitar. Se todo mundo se respeitasse, o mundo seria diferente, né? E esse carinho que a população tem com a gente, né? Já fazem desde 2000 que eu saí do policiamento em São José, né? E eu recebi o grato convite de fazer parte dessa história, né? Fui lembrado na história de São José através dos livros, que sempre lembram do nome da gente, o qual eu tive muito orgulho de fazer parte. Recentemente, faz 2 semanas, recebi uma outra notícia, né? Fui escolhido personalidade do ano 2017, né? Em São José dos Campos, na área de segurança pública. Então isso é muito gratificante, essa lembrança que o pessoal tem, esse carinho que as pessoas têm para com a gente, né? Isso acho que não tem preço. E registrando esse momento, acho que perdure muito mais, que meus netos vão ver, minhas filhas vão ver, meus bisnetos, e um dia a gente vai continuar sendo lembrado dessa história. E agora no museu, né? E agora no museu, né? A gente estava até brincando há pouco, né? Nós estamos ficando velhinhos, e agora no museu, hein? Olha como é que foi aquele momento, coronel, que tiraram
o senhor de São José e mandaram para outra cidade. Como é que foi isso? Em 2000, Dirceu, a gente estava finalizando um projeto já estava bem esgotado, trabalhando nas ruas, no policiamento e tudo mais, que isso esgota a gente, né? Eu lembro do meu comandante na época, o Coronel Ataíde, ele falou assim, o Mauro não via as filhas dele crescer assim, bem assim, né? Só via deitado, porque eu saía à noite, estavam dormindo, saía de manhã, estavam dormindo, né? E aí, quando a gente tinha oportunidade, a gente sumia, né? Sumia no meio do mato, lá para Lorena e tal, aí ficava escondido lá na fazenda e a gente tinha um pouquinho de sossego, convivência familiar, né? Mas era isso que acontecia. E o senhor foi transferido para onde? Aí fui transferido depois para o CPI, porque a gente tinha um projeto do 190, que o 90 funcionava sob o meu comando aqui em São José, e eu fui convidado para fazer parte de montar um novo Copom, uma nova estrutura, uma nova organização. E aí fomos para o Copom, né, pro CPI, e o CPI o Copom foi para o CPI, né? Não era nem Copom na época, a gente chamava de COP, né, que era o Centro de Operações. E aí chegamos lá, montamos, né, com a experiência que a gente tinha de rua, de policiamento, esse desafio, recebendo esse desafio e fomos montando o Copom lá, né? E deu tão certo na época que a coisa estava desenvolvendo tanto que em seguida, num dos desafios, né, e tem até uma história, acho que pouca gente sabe, né? O prefeito era o Emanuel e queria criar uma central de emergências aqui na cidade, né? E aí convencemos, por que não faz uma só, né? Integra a polícia e os serviços municipais, né? E ele falou assim, mas como, né? Liga para os serviços municipais existentes e vê se funciona, né? Aí tentou falar na SSM, não funcionou, tentou ligar no serviço de ambulâncias, não funcionou, ligava para um, ligava para outro, não funcionava, né? Ninguém atendia, e não por culpa dos funcionários. E que esse telefone era deixado de lado, porque aquele monte de atribuição e mais uma ligação, né? E aí ele pegou e ligou no 90, né? Na hora que ele ligou no 90, atenderam, né? Aí ele se identificou, falou que, olha, aqui é o prefeito, tá, não sei o quê, tem um bom serviço, tá? Ele foi muito simpático. A policial veio, em seguida me relatou isso daí, né? Eu falei assim, olha, ele estava do lado dele, né? Ainda bem que atendeu, né? e aí ele ficou convencido. E ficou até um projeto interessante disso daí, né? Porque começamos a mostrar para ele que 60% das ocorrências policiais eram emergenciais, mas não eram policiais. Não tinha emergência. Era emergencial, mas não era policial. Então não era a polícia que tinha que atender aquilo lá. E as nossas viaturas atendendo ocorrências não policiais, né? E a população cobra, que a polícia é a parte visível da sociedade. E a população cobra, olha, eu liguei, agora você tem que resolver para mim, né? E aí criando uma coisa inédita que não tem nenhum lugar do país, não tinha isso daí, né? Que era a interligação. Então, chamadas até hoje, né? Cai no 90. Quando é um serviço municipal, né, vai para determinada cabine, né? Ou vai para o trânsito, ou vai para a defesa civil, ou até mesmo para o bombeiro, que é da Polícia Militar. Hoje funciona junto, 90, 93, vai para serviço de ambulância, serviço funerário, e assim a coisa aconteceu. Tanto é que isso é minha tese de mestrado, né? E esse trabalho aí rendeu até uns prêmios internacionais, não foi? Tivemos alguns reconhecimentos, né, internacionais devido a isso daí. Foi, na época, colocado para que todo município fizesse a mesma central, copiasse o mesmo modelo. Outras polícias, né, tiveram aqui no nosso Copom visitando toda essa parte de instituição, como funcionava, como era essa integração com a prefeitura, né? E deu um resultado muito legal, foi muito bacana, né? E aí cumprimos a nossa meta aqui em São José, né? Cumprimos com isso daí, fechamos com chave de ouro, porque nós ajudamos a criar a Guarda Municipal, fomos instrutores da Guarda na época, né? Isso 85, 86, e fizemos parte de todo esse processo, né? E aí foi me imposto um novo desafio, né, que foi para Jacareí.
porque estava sem capitão lá, eu era capitão aqui, sem capitão, olha, precisamos de você lá, vai ter uma FAPIJA, e precisamos, dá para você, militar não escolhe, né? Vamos lá. Aceitamos esse desafio, foi muito legal, trabalhamos alguns anos em Jacareí, fizemos lá, fomos para fazer fizemos 4 FAPIJAs lá e deixamos um grande laço de amizade lá, que foi muito legal. E de lá? De lá nós fomos promovidos ao posto major. Quando fui promovido a major, não tinha mais vaga aqui na região, né? E aí eu fui convidado para trabalhar em Osasco. Não sabia nem onde ficava, né? E aí fomos para Osasco. Ficamos lá alguns anos lá em Osasco. Foi uma experiência muito boa. Osasco é uma cidade do tamanho de São José dos Campos, mesma população, uma renda per capita bem próxima na época, né? Só que lá tinha um detalhe, né? Eram 65 quilômetros quadrados de município apenas. São José tem 1.700 e poucos quilômetros, né? 65 quilômetros de município. E um detalhe interessante, né? 65 favelas em 65 quilômetros quadrados. Então a gente vê o perfil realmente diferente da onde eu saí para onde eu fui, né? E aí foi um baque violento, um baque social, não dá para você ir voltar todo dia. A gente ficava afastado da família, passava a semana toda lá, e aquele acionamento dia, noite, madrugada, final de semana, estava aqui, tinha que voltar, mas como a gente escolheu e fazia o que gosta, não era sacrifício nenhum, né? Nós fomos para lá. Daí, em seguida, viemos para a Zona Leste de São Paulo, fomos convidados para trabalhar ali em São Paulo, na Zona Leste, um batalhão maravilhoso. É o batalhão mais antigo da Polícia Militar, que é conhecido segundo BPMM, que é conhecido com 2 de ouro, segundo batalhão de Polícia Militar metropolitano, 2 de ouro. Ele, ao lado do batalhão de cavalaria, ao lado do 1º de choque, que hoje cedia a rota, são os 3 batalhões mais antigos da cidade, né? Do estado. E para mim foi uma honra muito grande, né? Ocupar aquela cadeira lá como major, como coordenador operacional, depois como subcomandante. E aí apareceu um novo desafio, né? Vir para Mogi das Cruzes, né? Que ficava mais próximo de casa. Ali eu me identifiquei com a cidade. Ali realmente é uma cidade muito bacana, uma população bacana. O prefeito na época, nossa, apoiava demais a instituição. Fiquei ali como major, fui promovido a tenente-coronel. E aí assumi o comando de policiamento de área metropolitana 12, né? Que pega ali desde Salesópolis até Itacoaquecetuba, toda a região ali entre o Vale do Paraíba e a Zona Leste de São Paulo. São 8 municípios ali, são 5.000 chamados no 90, aquelas coisas de maluco, né? 220 viaturas, e identificamos com a área, fomos muito bem ali, e ali eu encerrei a carreira, né? Vida ao posto de coronel, ali eu encerrei a carreira. Né? Você está aposentado há quanto tempo? Estou indo para 5 anos. Nós estamos em 2017. Em 2012 o senhor... No finalzinho de 2012 ali já estava, começo de 2013. Nessa passagem toda pela Polícia Militar, quais foram os momentos marcantes na sua vida que te deixaram orgulhoso nesse trabalho na Polícia Militar? Olha, Odisseus, foram muitos, né? Felizmente foram muitos. Algumas coisas nós colocamos na polícia, criamos, né? na polícia. E hoje é bacana porque ficou institucionalizado, né? A gente fazia aqui algumas coisas, até umas gravações, né? A gente premiava os policiais, né? Policiais militares que se destacavam, né? Então, policial militar do mês, policial militar destaque do mês. E convidava a comunidade, né? Que a gente tinha muitos amigos, né? Convidava a comunidade para fazer parte, né? Para prestigiar essa solenidade, né? Então vinha o prefeito, o Cury participou, o Zé Maria do sindicato, o Fernando Costa do Luso, o Ivaí da Associação dos Contabilistas, o Adalmo, e da Associação Comercial vinham todos também participando, seu Juarez, e cada mês era uma solenidade, a gente premiava esses policiais, trazia aquelas ocorrências, trazia os familiares escondidos dos policiais e fazia aquela surpresa toda, e trazia também as vítimas, né, que tinham lá seu bem recuperado, aquelas pessoas que tinham sido vítimas de sequestro, tinham sido recuperadas, e aí fomos trazendo, a coisa tomou um volume, uma proporção muito grande, foi muito legal, um momento muito marcante, muito emocionante, e isso aí foi virando, né? E tanto é que nós conseguimos, através desses prêmios, né, dessas solenidades,
a PM institucionalizou o PM do mês, o PM Destaque do Mês, anos mais tarde. E conseguimos também que o título de cidadão joseense. Foi outro momento assim, marcante na vida, né? A gente estava numa época bem conturbada, aquele episódio da casa de detenção, saindo daquele episódio, e tivemos a grata felicidade de ser aprovado por unanimidade esse título, né? Então, pessoas de todos os partidos, que a gente não tinha distinção partidária, todos os partidos votaram a favor, e foi uma honra, uma emoção muito grande, né? Reuni 500 pessoas ali no Luso, foi uma festa bacana, 500 pessoas ali no Luso, amigos, convidados, parentes, e foi uma noite assim muito marcante, muito significante. E esse sucesso todo, ele deveu ao seu pilar, que é essa família que o senhor constituiu? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu devo isso muito à minha avó, que eu te falei, tem uma influência muito grande. Meus pais, minha mãe, nossa, assim, me apoiaram em todos os momentos, todos, né? Depois eu vim a me casar, a minha esposa, nossa, a Márcia, companheira para todos os momentos, as minhas filhas, a Mariana, a Mariara, a Marina, hoje uma neta, né, a Maria Alice, mas todos eles assim entenderam perfeitamente quando eu tinha que sair, quando eu tinha que ir para alguma missão, e quando eu retornava da missão eles sabiam qual era o momento de conversar, de falar, de poder a gente desabafar e relaxar um pouco, porque era muito tenso, né? Muito serviço. Qual é a sua religião, coronel? Católico, apostólico, praticante, romeiro, peregrino, devoto de Nossa Senhora Aparecida, Santa Paulina e mais recentemente de São José de Anchieta. Agora, na polícia o senhor foi um militar de sucesso. E na cozinha, o coronel Mora, como é que é? Uma negação. Eu faço... Se tem alguém que cozinha, eu fico olhando, mas se não tem... Aí eu vou para a cozinha, mas não sou nenhum expert, não sou nenhum. Eu gosto de um churrasco, gosto de tudo, mas eu gosto mais de participar, de comer do que de fazer. E o seu hobby qual que é? Cavalgadas. Foram muitas cavalgadas até agora? Olha, já dá para perder as contas, né? Eu tive, só relatando as últimas, né? Nós tivemos em Foz do Iguaçu, o ano passado, eu e meu pai, 80 anos de idade, fomos cavalgando, chegamos em Toledo, uma cidade bem próxima de lá, andamos só 260 quilômetros de uma semana a cavalo lá. Então esse é meu hobby preferido, né? É a coisa que eu faço para relaxar, relembrando as origens, né? E uma cavalgada junto ao lado do meu pai e alguns amigos de lá. Aí chegamos até Foz do Iguaçu, foi uma coisa assim, nossa, magnífica, né? Meu pai ficou muito emocionado, vendo aquelas cataratas, aquela beleza, a gente a cavalo lá, chegamos lá. Depois tivemos recentemente aqui em Joanópolis, mais umas 2 vezes em Joanópolis, Aparecida tivemos mais umas 2 vezes esse ano, amanhã sai de novo em cavalgada para Aparecida, só que um trajeto um pouco diferente, a gente vai ser de Bragança Paulista, passar por Extrema, Camanducaia, Monte Verde, Sapucaí Mirim, Campos do Jordão, Guaratinguetá, Potim, Aparecida. E como a Aparecida está muito perto, a gente vai chegar até Lorena e depois da Canção Nova na semana que vem. Tudo isso a cavalo. Rezando um pouco, que junto legal. com amigos e parentes. Tirando as cavalgadas, o senhor gosta de viajar? Gosto demais. E Nossa. uma viagem marcante que o senhor fez? Olha, eu tenho uma cidadezinha que é no interior de Santa Catarina. Eu vou lá, no máximo, a cada 2 anos eu vou para lá. Não tem nada no lugar, hoje está um pouquinho mais habitado, mas era um vilarejo menor, assim que... Olha, Monteiro Lobato, não, Monteiro Lobato é muito grande. Era um vilarejo lá pequenininho, uma casinha, uma igreja e um lugarzinho. Lá viveu Madre Paulina. E lá, de 2 anos, o senhor está fazendo essa visita. Faço Marcou muito visita. essa viagem. Faço a visita. Tem um lugar que o senhor gostaria de conhecer? Olha, eu tinha um sonho em conhecer a Europa. E não é tanto a Europa. Conhecer Fátima. E eu realizei esse sonho.
Eu estive lá no ano passado, estive lá e tive a oportunidade de ir lá agradecer e rezar. E agora o centenário dela lá, ainda não fui, mas eu vou voltar lá. Tenho vontade de voltar lá. Agora um desafio. Se o senhor tivesse que morar em outra cidade, sem ser São José dos Campos e não Vale Lorena, qual cidade o senhor Você ficaria? me pegou, hein? Você me pegou, hein? Eu tava... Quando eu estava para me aposentar, né, ainda comentei com a minha mulher, né? Eu falei assim, Mauro, mas o que você vai fazer? Eu falei, Márcia, minha agenda está programada. Eu vou ficar uma semana em Lorena, vou ficar uma semana na praia, que eu adoro praia, vou ficar uma semana em São José para rever os amigos, e outra semana viajando para qualquer lugar desse país ou desse mundo aí, né? Não consegui cumprir nada, José. Eu não consegui cumprir nada. Fiquei aí, mas cidade que eu gostaria de morar, eu fiquei encantado com Portugal, viu? Portugal é o Brasil que a gente sonha. É aquela cidade, as cidades de lá, né? Todas cidades boas, a família está bem propensa a ir para lá, mas a gente deixa os pés dos amigos, os parentes aqui. Mas é uma cidade, é um país para se passar alguns dias lá, assim, da vida. O senhor tem algum ídolo? Nossa, eu tenho vários, né? Vários. Meu pai, minha mãe. E algumas pessoas marcantes na sua vida, além Minha do seu avó. pai e sua mãe. Minha avó. Se tivesse começado tudo de novo, o senhor seguiria os mesmos caminhos? Faria tudo igual e com mais intensidade, porque eu descobri que era bom, viu? Se eu soubesse que era tão bom assim, teria me dedicado muito mais. Se eu não fiz mais é por falta de forças, né? Porque vontade não faltou. Vontade não faltou. Eu sempre agradeço a vida, vou em Romaria direto, para Aparecida, nem se conta quantas vezes eu já fui a pé para lá, quantas vezes já fui a cavalo, então só tenho para agradecer, essa é a minha vida, esse é o agradecimento, poucos pedidos. O que São José dos Campos representa na sua vida, por exemplo? Olha, São José é minha cidade, é difícil falar de morar fora de uma cidade que não seja São José. Foi aqui que eu casei, foi aqui que eu fiz carreira, foi aqui que eu criei minhas filhas, então eu devo muito para São José. Tudo que pode fazer para assim, ajudar a cidade, eu sou voluntário número 1. Qualquer instituição que chama para opinar, para ajudar, prefeituras, câmara, amigos, vereadores, qualquer um que chama para ajudar alguém de São José, eu sou o primeiro da lista, sou o primeiro da fila. Independente de seja a pessoa mais humilde, seja a pessoa mais bem abastada, eu sou o primeiro a ajudar. Porque quando a gente ajuda uma pessoa, a gente está ajudando uma cidade. Quando a gente ajuda uma cidade, a gente está retribuindo aquilo que ela proporcionou para a gente. Para finalizar, uma grande saudade. Minha avó. Minha avó. Qual o nome dela? Etelvina de Almeida Santos.